Oi, Jonathan, tudo bom com você? Oi, tudo bem, graças a Deus. E por aí, tá tudo bem? Tá tudo ótimo. Teve uma boa semana? Tive uma boa semana sim, graças a Deus. E com os desafios que a gente tem enfrentado, mas tudo na graça de Deus deu tudo certo, amém. E por Que aí? bom. Tudo bem corrido. Bem corrido, bastante trabalho. A Kelly tá trabalhando, não pôde entrar aqui. Ela tá trabalhando por nós, alguém tem que botar comida na mesa, né? Verdade. Então, enquanto isso, a gente está trabalhando bastante, mas também a gente está sendo muito abençoado. A gente está muito feliz por isso. Amém, graças a Deus. É que não, nesses desafios, né, que a gente tem enfrentado nos últimos dias, ter um emprego é uma Deus nesse momento. E graças a Deus vocês estão sendo abençoados. Com certeza, amém. Amém. Eu sou muito agradecida por isso. Então, vamos fazer uma oração para a gente começar, para a gente realmente ser abençoado por Deus, para Deus realmente guiar o que a gente for falar aqui, que não sejam as nossas palavras, mas realmente sejam as palavras de Deus. Você quer orar para a gente? Ore sim. Senhor do Pai, muito obrigado por estarmos aqui e abrirmos de Sua palavra. Senhor, envie Seu Santo Espírito para abrir nossas mentes e iluminar nosso entendimento, agora que vamos conversar com os nossos seguidores um pouquinho mais sobre Sua palavra e mais sobre Romanos. Conduz tudo e ao que te pedimos, desde já agradecemos. Amém. 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 Então vamos lá, vamos falar sobre homossexualidade e a Bíblia. Romanos, capítulo 1, é uma das várias passagens, na verdade nem muitas, uma das passagens que são usadas para afirmar a crença de que a homossexualidade é pecado, e que praticar a homossexualidade é pecado, mas a gente vai olhar aqui com muita humildade, pedindo realmente a guia de Deus, para entender um pouco melhor o que realmente está querendo ser dito aqui, o que Paulo realmente queria dizer. Então vamos dar uma lida sobre isso. Vamos começar do começo. Eu vou iniciar então, tá? Pode iniciar. Versículo 18, vocês aí, por favor, peguem a Bíblia de vocês para acompanhar, que é muito importante para que vocês façam a marcações de alguns versículos que a gente está abordando e algumas explicações, algumas interpretações que a gente conhece, né? Com a evolução da ciência que a gente vai vendo. É importante a gente lembrar que a interpretação bíblica é sempre atrelada também ao conhecimento histórico, cultural das sociedades. E inicia assim, ó. O meu tá como A Culpa da Humanidade, o título. Versículo 18. Deus revelou a sua ira a todos os pecadores e todas as maldades das pessoas, que do meio das suas más ações não deixam que os outros conheçam a verdade a respeito de Deus. Deus castiga as pessoas porque o que se pode conhecer a respeito de Deus está bem claro para elas, pois foi o próprio Deus que lhe mostrou isso. Quer que eu continue? Pode ser eu, então? E aí eu continuo, sem problema. Pode continuar para ser sempre na mesma versão. Tá bom. Desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno e a sua natureza divina, têm sido vista claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito, e, portanto, eles não têm nenhuma desculpa. Eles sabem que Deus é, mas não lhe dão a glória que ele merece, e não lhes são agradecidos. Pelo contrário, os seus pensamentos eram tolos, e está vazia, coberta de escuridão. Eles dizem sabem, mas são tolos. Em vez de adorarem ao Deus imortal, adoram ídolos que parecem com seres humanos, outros com pássaros, ou com animais de quatro patas, ou com animais que se arrastam pelo chão. Por isso Deus entregou os seres humanos ao desejo do seu coração,
deles para fazerem coisas sujas, para terem relações vergonhosas uns com os outros. Eles trocam a verdade sobre Deus e adoram e servem as coisas que Deus criou, em vez de adorar e servir o próprio Criador, que devem ser louvado para sempre. Amém. Agora o 26, né, que talvez seja os mais conhecidos, né, diz o seguinte: por causa das coisas que essas pessoas fazem, Deus as entregou às paixões vergonhosas, pois até mulheres trocaram as relações naturais pelas que não são naturais. E também os deixaram as relações com as mulheres e se queimaram de paixões uns pelos outros. Há relações vergonhosas uns com os outros e por isso recebem em si mesmo o castigo que merecem por causa de seus erros. E como não querem saber do verdadeiro conhecimento a respeito de Deus, ele se entregou os seres humanos aos seus maus pensamentos, de modo que eles fazem o que não devem. Estão cheios de todo tipo de perversidade, maldade, ganâncias, vícios, ciúmes, mortes, brigas, vidas, malícia, caluniam e falam mal, têm ódio de Deus e são atrevidos, orgulhosos, vaidosos, inventam maneiras de fazer o mal, desobedecem os pais, morais, não cumprem a palavra, não têm amor por ninguém e não têm pena dos outros. Eles sabem que o mandamento de Deus dizem e que aqueles que fazem essas coisas merecem a morte, mas mesmo assim continuam a fazê-las. Pior ainda, aprovam, fazem as mesmas coisas que eles fazem. Nossa. E para quem olha rapidamente tudo isso, vai olhar e falar que na mesma categoria de ser homossexual, tá, de ser caluniador, de ser insolente, soberbo, presunçoso, egoísta, injusto, avarento, maldoso, que tá tudo aí na mesma categoria e que se você não só é errado quem pratica, mas também quem aprova. Então isso coloca um peso muito grande em quem pratica homossexualidade e também coloca um peso muito grande em quem tem algum filho, algum parente homossexual e que pratica isso e fala: ai meu Deus, eu não posso aprovar, eu não posso nem deixar entrar na minha casa, porque se eu deixar entrar na minha casa, eu já estou aprovando e ai de mim, eu vou estar pecando, né? É um peso, realmente. Sim. Então, eu li na da edição com notas para jovens, né, a nova tradução na linguagem de hoje, a NTL, que foi a que eu li. Aqui tem o título, né, nessa passagem, A Culpa da Humanidade. A culpa da humanidade. A culpa da humanidade. Bem interessante. Então, assim, uhum. Não, pode falar. Não, por favor, pode falar. Não, é bom a gente saber o contexto, né, da época. A gente tem que ter uma visão sobre esse período, não que a gente tem hoje. Saber que isso foi escrito em um período que eles não sabiam que eles viviam, assim como nós estamos vivendo um período que a gente ainda não conhece, que só no futuro as pessoas vão saber sobre o período de hoje, pois assim era na época. E às vezes ao contrário. E às vezes, se eu explicar uma coisa para alguém nesse contexto de hoje, a pessoa vai entender. Mas se eu explicar essa mesma coisa 300, 500 anos depois, a pessoa não vai entender direito aquele contexto específico. Ela pode até interpretar errado alguma coisa porque ela não sabia direito o costume, o contexto exatamente do que estava sendo feito, né? Também tem essa consideração. E nesse período... Nesse período era um regime patriarcal, né? Então, assim, as mulheres ainda não tinham uma visibilidade na sociedade. Uhum. Então, assim, no decorrer, quando a gente for falar sobre versículo a versículo, vocês que estão nos acompanhando vão entender melhor o que a gente quer dizer. Com certeza. Eu até vi um vídeo que falava sobre esse capítulo mesmo, que o pastor falava, o pastor falou assim: olha, se você for contar uma história hoje, dizendo assim, um chefe estava lá
um chefe estava lá dormindo com as estagiárias, estava chegando para elas e falando, se você não dormir comigo, você vai perder seu emprego, e estava fazendo toda aquela pressão na cabeça delas, na cabeça deles e tal, e todas essas coisas. Então, hoje, a gente escutando uma história dessa, a gente ia ver, isso é um chefe abusando de poder, dormindo, pedindo favores, exigindo favores sexuais dos seus estagiários, por causa que ele pode, né? Por causa do seu poder. A gente entende, a gente sabe que isso acontece hoje. Agora, vamos dizer que daqui a 500 anos isso não aconteça mais. Aí eu conto essa mesma história, desse mesmo jeitinho, com essas mesmas palavras, a pessoa ouve assim, interessante. Então você tá querendo dizer que não pode dormir com o estagiário? A pessoa vai pegar nesse contexto e vai dizer, é isso? Não, ela não vai entender que isso é uma questão de abuso. Se ela ouvisse a história exatamente de um jeito, sem entender o contexto, sem entender o que acontecia naquela época. Então, a gente tem que primeiro pensar, o que acontecia naquela época? Qual que é o contexto que Paulo está dizendo? Será que eu vou ler isso aqui e falar, pronto, Paulo está condenando a homossexualidade? Não tem isso, não tem como discutir. Mas o que será que realmente acontecia culturalmente, historicamente? Para a gente realmente entender e ver qual o ponto de Paulo aqui, né? Sim, eu acho que é bem importante isso, porque hoje a gente vê coisas que muito recentes acontecem e às vezes a gente esquece a gravidade dos atos. Hoje em dia tem pessoas que ainda ficam minimizando a ditadura, sendo que foi algo muito grave e algo que aconteceu muito recente. Pois é. E as pessoas simplesmente esquecem. E agora imagine algo que foi escrito, né, no primeiro século. A quantidade de informação ter sido perdida disso para a interpretação que muitas teologias tradicionais têm sobre essas passagens hoje. Exatamente. Então, assim, a gente começa a ter que ter um cuidado ao ler, ao perder o que de fato está sendo passado nesse capítulo, né, nesse livro de Romanos. Com certeza. Primeiro, é muito interessante a gente ver o que está falando aqui. Entender o termo natural. Que aí está falando aqui, né, bem claramente que os homens, as pessoas sabiam da verdade de Deus, mas a rejeitaram, mudaram a verdade por uma mentira, adoraram e serviram coisas em vez do Criador. Então, começando no verso 18, está falando numa questão ali de idolatria. E aí, nos versos 26 e 27, por isso Deus deixou ir, os deixou viver, se entregar às suas paixões, e aí homens trocaram o que era natural, as suas relações naturais, por mulheres, e as mulheres também trocaram o que era natural seu. Não, desculpa, eu falei errado. Homens trocaram as suas relações naturais com mulheres para negligenciar e para trocar e para ficar com a sua, e as mulheres também trocaram a sua natureza para ficarem com homens. Deixa eu fechar aqui que tá um barulho, tá me desconcentrando. Estão fazendo obra essa hora aqui fora. Desculpa. Fechei a janela. Tudo bem. Então, vamos lembrar só uma coisa importante sobre o livro, né? O período ali que estava, como está dividido o livro, anos e o período, né? Romanos, Paulo passou por Roma rumo à Espanha. Ele estava indo para a Espanha, viu a situação que estava acontecendo em Roma e deixou a carta para a igreja dali. Romanos está dividido em duas grandes partes. Começa até o capítulo 1 dividido sobre mostrar para a sociedade a graça de Deus, o plano de salvação. Aí onde a gente encontra um versículo muito famoso, que é o 8:1, que diz, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, que anda segundo o Espírito. Então, assim, a gente tem esse versículo que é muito famoso, e a segunda parte que começa do 12 até o final, vem falando sobre o respeito que a gente tem que ter com as autoridades do momento, e também, muito importante, é a parte final, onde ele vem mostrando a importância, onde ele mostra ali que Jesus também comissiona as mulheres para o ministério do Evangelho, que é algo muito importante. Quando a gente está se tratando de uma sociedade patriarcal,
E volto a lembrar que eles não sabiam disso na época, não existia esse termo patriarcal na época. Uhum. Quando a gente está na sociedade patriarcal, a gente está querendo dizer o quê? Que mulheres não eram reconhecidas naquele momento. Então, quando você vê uma pessoa dar nome a essas mulheres, não falar como eram ditas assim, esposa de fulano, mas falar de verdade o nome delas, e como Paulo fez, já começa a mostrar a importância das mulheres para a sociedade, a importância que as mulheres têm para Deus. Então, assim, já como é que aquele evangelho ali, o evangelho não, essa carta já está apresentando um evangelho diferente para as pessoas ali, para a sociedade. Aí, quando a gente vai e começa a ver esses versículos um a um, a gente compreender outras coisas muito importantes. Sim. Então, voltando no capítulo 1, né, tendo todo esse contexto muito importante que o Jonathan acabou de dar, a gente vê como é que Deus estabelece, Paulo, usado por Deus, estabelece todo esse contexto em todos os capítulos de Romanos e começa falando sobre essa situação caída da humanidade, né? Como é que falava o nome o título do seu capítulo, aí na sua versão? A culpa da humanidade. A culpa da humanidade. Aqui, esse trechinho dos versos 18 a 32, eu tenho a idolatria e a depravação dos homens. Então, como a gente viu aqui, está falando que esses homens, essas pessoas, começaram a basicamente trocar o conhecimento delas de Deus, sabiam que Deus realmente era Deus e começaram a adorar coisas. Tiraram o foco de adorar Deus e começaram a adorar coisas. Então a gente já começa a ver claramente aqui, indo em direção a falar sobre a idolatria. E aí a gente vê aqui que são pessoas que, por terem abandonado a Deus para fazerem suas próprias coisas, Deus os largou para sua própria imundícia da carne, para fazer suas próprias coisas, para desonrarem o seu corpo entre si. Então, eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura no lugar do Criador. Então, Deus os entregou às suas paixões infames, e até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações. Vê, aqui está usando a palavra natural, e os homens mudaram também, que era natural, e deixando o contato natural da mulher e se inflamando mutuamente em sensualidade, torpeza, homens com homens, recebendo em si mesmos a merecida punição pelo seu erro. E quem lê rapidamente isso aqui vai olhar e pensar, poxa, que interessante, Deus mostra aqui através de Paulo que é muito claro que natural, que eles estão saindo do natural, né? O natural é um homem com uma mulher, eles estão indo ter relações com o mesmo sexo, eles estão saindo do que é natural, mas vamos ver o que realmente Paulo está querendo dizer com o termo natural, né? E vamos ver de novo aquele contexto, como a gente falou, o contexto cultural daquela época. Tem uma palavrinha grega chamada afente, que significa deixar para trás, negligenciar, esquecer ou divorciar, que está usando aqui naquela frase que falava que os homens deixaram o seu contato natural da mulher para se inflamar mutuamente com os outros homens. Mas o que interessante, e o que falar daqueles que ainda... Oi, perdão, pode falar. Então, aqui na doutrina adventista, né, tem uma específica que se fala do casamento e a família. E nessa doutrina tem uma parte de homossexualidade, eles vêm abordando, né, o que seria o natural ali. O que se crê como natural. Em tais casos, a orientação natural em direção ao sexo oposto aparece invertida, produzindo uma orientação sexual básica dirigida para pessoas do mesmo gênero. Então, assim, a gente já começa a ter uma visão de que houve mudança no desejo sexual ali, da atração sexual. Mas a pergunta que a gente quer deixar para você aí, será que todas as pessoas eram homossexuais ou bissexuais ali naquela sociedade? Ou eram héteros e que, como em Sodoma, a gente já sabe que eram pessoas que eram heterossexuais e que também estavam lá naquele ato lá
do estupro, né? Da narração do estupro, né? Que eles queriam narrar os anjos para terem relações sexuais. Aí, claramente, não era todo que seria LGBT. Pois é, Pode porque... ser que tinha, Sim. pode ser que tinha homossexuais, mas não era todo mundo. A narrativa bíblica diz que todos os homens da cidade estavam ali. Então, se Sodoma, a gente já tem bem claro que em Sodoma não pode ter sido destruída por causa da homossexualidade, porque não eram todos homossexuais. Se tinha alguém homossexual, não era todo mundo. A mesma coisa pode se dizer dessa passagem. Inclusive, deixa bem claro que as pessoas trocaram o natural delas, que é ser atraída pelo sexo oposto, para terem sexo com as mesmas pessoas. Então, parece muito que são pessoas que têm uma natureza heterossexual, que estão trocando aquilo pelo contato homossexual. Estão escolhendo fazer aquilo naquele contexto específico do que está acontecendo ali. Que parece, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas parece estar bem linkado à idolatria. Falou assim, primeiro eles começaram a adorar outros deuses, começaram a praticar idolatria e logo em seguida menciona essas práticas sexuais. Por que será? Por que está um logo depois do outro, né? Exatamente. Então, então tá falando, né, que essas pessoas aqui deixaram tudo, deixaram o natural pelo que não é natural. Mas e o que a gente fala das pessoas que já naturalmente têm a orientação sexual de atração pelo mesmo sexo? Como falou ali, até no código da igreja já reconhece que existem pessoas que, mesmo que seja pervertido, já naturalmente têm uma atração pelo mesmo sexo. E aí? É uma coisa que elas não escolheram, uma coisa que elas não podem mudar. Isso já está bem claro. Elas não estão abandonando ou rejeitando a heterossexualidade. Exatamente. Né? Então, assim, para um homossexual, o natural para ele é ter uma atração por alguém do mesmo gênero, sexo. E Exatamente. no caso do heterossexual, o natural da pessoa é ter uma atração sexual afetiva por alguém do sexo gênero oposto. Exatamente. E se você for olhar bem, é uma atração, como você falou, afetiva. Ela não é necessariamente uma atração de lascívia, como é que fala aqui? Promiscuidade, uma coisa assim, não é algo promíscuo. Você vai ter atração sexual, mas não necessariamente algo promíscuo que está envolvido na sua atração. Exatamente, porque isso aqui no caso, isso que tá, quando você estuda bem o contexto, você está falando de uma orgia. Não são todos os homossexuais que vão se envolver em orgia. Exato. Não é verdade? Não são todos os homossexuais, também não são todos os heterossexuais que vão se envolver em orgia. Então a gente tem que considerar isso também. E Paulo não podia estar considerando o conceito da homossexualidade como natureza intrínseca da pessoa. Por quê? Porque esse conceito de que a pessoa é homossexual, a pessoa naturalmente tem atração pelo mesmo sexo, é uma coisa que só foi descoberta mais ou menos no século passado, sabe? Foi uma coisa que tem sido e só tem sido estudada um pouco melhor nas últimas décadas. A palavra homossexual em si, a gente não vai entrar muito em detalhe porque isso pode ser para um próximo estudo, mas a palavra homossexual só apareceu na Bíblia pela primeira vez em 1846. Acho que é bom a gente pensar uma outra coisa aí sobre isso. Essas adaptações que foram apresentadas, né, com o tempo, que pode ter uma interpretação também. A gente sabe como a sexualidade sempre existiu, porque a gente tem relatos muito antigos históricos sobre fatos de pessoas homossexuais no decorrer da história inteira. Com certeza. A gente vai lembrar que a Bíblia foi escrita num lugar específico, umas pessoas muito específicas. Então, assim, às vezes a gente acaba se esquecendo disso, que é algo pontual, o momento que ela foi escrita ali. Ela foi destinada, a Carta dos Romanos foi destinada literalmente para um grupo de pessoas vivendo uma situação. Claro que os ensinos dali servem para a gente hoje como instrução, mas a gente nunca pode esquecer que ela foi escrita para um grupo específico, para pessoas específicas ali na sociedade. Pois é.
Então, ó, na época de Paulo, as práticas homossexuais não eram entendidas como um fruto da natureza homossexual. Existiam, sim, como o Jonathan falou, sempre existiram homossexuais, mas não era assim entendido dessa maneira. O que era entendido é que essas práticas eram consideradas um excesso assim de paixão e de que eles queriam experimentar. Eles queriam, tinha até um filósofo romano do século, daquele século, daquela época, que chamava Crisóstomo, que fala, o homem tem um apetite sexual insaciável. Aí, quando ele tem um apetite sexual que é acima da média, ele vai cansar daquela conquista fácil do amor de uma mulher. Então, ele vai se voltar para homens, que ele acredita aí que o amor vai ser mais difícil de conseguir. Tinha toda uma questão, assim, de poder, toda essa questão, assim, inclusive, existiram vários imperadores que tinha aquela questão, eu acho que você até sabe mais sobre isso, se você quiser falar sobre isso, mas os imperadores que eram muito conhecidos por abusar, estuprar homens e mulheres. Isso era muito comum a prática da pederastia, né? Existe prostituição de meninos, de crianças. Então, muitos imperadores, inclusive, alguns imperadores cresceram sendo usados como prostitutos e depois cresceram. Acho que Nero foi assim, né? Nero foi usado assim, abusado como um prostituto quando criança, e quando cresceu fez todas essas coisas também. Era Calígulas, né? O nome daquele outro imperador que estuprava todo mundo. que era super conhecido como estuprar todas as pessoas. Esse ato, o ato homossexual em si, ou heterossexual, era sempre visto nesse contexto de abuso. Não era visto de um jeito respeitoso, de um jeito amoroso, de um jeito de um relacionamento. Algo sentimental, algo de compromisso, né? Não tinha a parte disso aí. Então, assim, quando a gente começa a ver a apresentação dos versículos 1 a 1, a gente começa a entender o que estava de fato acontecendo ali. Pois é. E eu lembro que você tinha falado sobre aquela deusa da... eu esqueci o nome agora. A deusa da bondade. Que no versículo 6. Mas no 26. Mas vamos seguir uma ordem dos versículos para vocês começarem a entender o que a gente está falando. Peço que vocês fiquem com a Bíblia de vocês na mão, porque isso é muito importante. O versículo 1 em específico diz o seguinte: eles sabem quem é Deus, mas não lhe dão glória que ele merece. Qual é o mandamento que já claramente aí está sendo quebrado? Para a gente entender, os próprios versículos começam a denunciar que de fato era o problema vivido ali naquele momento. Ele vai estar lá. Eles sabem que Deus é Deus, mas não lhe dão a glória que merece e não lhe são agradecidos. Terás outros deuses diante de mim. Acabou. Então, assim, eu já começo a mostrar aí algo muito importante. Marquem aí, versículo 21. É quando começam a apresentar. Para quando chega lá no versículo 23, na minha versão, diz o seguinte: em vez de... As Bíblias que dizem assim, por isso, aí é o seguinte: em vez de adorarem ao Deus imortais, adoram ídolos. Mais uma vez mostrando que era idolatria, não terás outros deuses diante de mim. Sim. Então, assim, às vezes isso passa desapercebido, porque quando a gente vai chegando mais perto do versículo 26, que é o que eles costumam usar, isso passa desapercebido. Nosso olho já fica viciado a chegar a 26 e entender aquilo como uma ação específica a homossexualidade. Pois é. Aí a gente vai ler. Inclusive, aí a gente já falaram comigo, sentaram comigo para falar sobre isso, sabiam que eu era lésbica e falaram, olha aqui, que tá vendo, Paulo tá crescendo, tá criando tudo isso, tá desenvolvendo tudo isso para chegar no verso 26, e o verso 26 é o principal de todo o capítulo, que tá querendo dizer que
que assim, o objetivo de Paulo aqui é condenar a homossexualidade. E eu olho e falo, não, olha, se você for ler, Paulo está falando da idolatria, ele pode ter mencionado isso aqui, mas Paulo está falando sobre a idolatria. É muito importante não perder isso de vista, mas às vezes a necessidade de condenar a homossexualidade é tão grande que eu já vi pastores falando, não, o ponto principal aqui desse capítulo é condenar a homossexualidade. O capítulo inteiro gira em torno disso. E acabar vendo que não é em específico. Aí tá, aí o 23 diz, eles adoram, em vez de adorar o Deus imortal, adoram ídolos que se parecem com seres humanos, com pássaros, animais, ou animais que se rastejam pelo chão. Aí começa, né? Por isso Deus entregou os seres humanos aos desejos dos corações, as coisas sujas, para terem relações vergonhosas uns com os outros. Aí vem lá. Trocaram a verdade pela mentira e adoram e servem as coisas que Deus criou, em vez de adorarem o próprio Criador e ser louvado para sempre. Amém. Aí já começa a falar, tá vendo? Deus já está começando, mas exatamente. Eles estavam envolvidos numa idolatria que eles quebraram o compromisso que eles tinham com Deus e já começou a mostrar as consequências. Aí quando chega no versículo 26, por causa dessas coisas Deus as entregou às fastidosas, pois até as mulheres trocaram as relações também, relações pelas quais são contra sua natureza. E também os homens decidiram deixar as relações com as mulheres e se queimaram de paixões com homens. Uhum. Na época, existia um culto a uma deusa, se eu não me engano, a deusa Deia, a deusa da bondade. E nesses cultos, as mulheres tinham relações incestuosas. Elas iniciavam sexualmente meninos muito jovens, meninas muito jovens, naquele momento ali de idolatria. Uma da parte da adoração a essa deusa era isso. No caso dos homens, já existia algo muito forte que já era o início da prostituição. O início, eu não sei, né? Mas já existia ali a prostituição cultural, prostituição masculina ali, que os homens tinham relações com outros homens apenas pelo prazer. Não era algo já envolvendo a idolatria, simplesmente por querer o ato sexual. E não quer dizer que eles tinham um afeto. Aí vem a narrativa de que eles trocaram o ato com as próprias mulheres. Então, eles eram pessoas heterossexuais que estavam querendo experimentar coisas com outros homens naquele período ali. Inclusive, alguns deles com crianças, né? Sim, com crianças. E, inclusive, alguns que estavam numa posição de poder pegavam e usavam isso, até alguns imperadores que se consideravam como deuses, se intitularam deuses, e usavam essa sua natureza divina para forçar as pessoas a fazerem qualquer coisa para eles, inclusive sexualmente. Eu acho isso, você citou um negócio muito importante. Naquela época era muito comum ter relação com crianças, pessoas púberes, né, que é o nome que eles dão, para pessoas muito novas, iniciavam sexualmente crianças. Então, isso é uma coisa que, de fato, deveria passar a conversar sobre, porque isso é crime. Hoje em dia a gente entende isso como crime. Naquela época eles não entendiam. Pois é. Então, assim, a gente já começa vendo essa idolatria. As mulheres tinham relações sexuais num contexto com outras mulheres ou com pessoas muito mais novas de sua própria família, num contexto de adoração a essa deusa. Sim. E tinham vários contextos, como a gente está vendo aqui, era uma prática muito comum, prática de orgia. E não só nessa época. Na época lá antiga do povo do Antigo Testamento, foi mencionado: não te deitarás com outro homem, como deita com outro homem, como se deita com uma mulher, porque isso é abominável ao Senhor. Além daquele contexto patriarcal que a gente já vai falar aqui sobre a mulher ser considerada inferior, isso ser uma coisa vergonhosa, também era porque esse tipo de relação sexual era comum
nos templos, então aqui nas orgias, nas adorações dos outros deuses. E no caso não era só um homem com homem, uma mulher com uma mulher, era todo mundo com todo mundo. Era aquela coisa assim, todo mundo era uma orgia cultural. Então, eu acho que você tocou outra parte muito importante, né, que eu tinha falado também anteriormente, sobre a valorização da mulher naquela época. Às vezes a gente só costuma ouvir em algum sermão sobre valorização da mulher, quando a gente está lendo lá os evangélicos, converter-se não sei quantos mil homens, mulheres e crianças. As crianças não eram reconhecidas naquela época. E a gente só costuma entender o patriarcado relacionado a isso naquele momento que eu li no sermão da igreja, mas não. As mulheres não eram reconhecidas. Em muitos versículos a gente consegue ver isso. Vamos pegar uma pessoa que foi importante, mas ela é muito pouco mencionada na Bíblia. Esposa de Isaías. É assim que ela é reconhecida. Esposa de Isaías. Esposa de Isaías era profetisa. É assim que ela era conhecida. A profetisa, esposa de Isaías. Sim, as mulheres eram sempre apresentada com um homem na frente. O nome do homem era valorizado. Aí, quando a gente tem essa questão do nome do homem ser mais valorizado nesse contexto, a gente começa a entender coisas importantes, que é o seguinte: quando a gente vê a homossexualidade, principalmente no caso de um homem com outro, era sendo muito mal vista na época, porque eles acreditavam que mulher era um ser inferior. Então, ele associava assim: um homem está querendo ser como uma mulher, como assim um homem quer ser um ser inferior? E quando se voltava para a mulher... passivo, né? Tá querendo ser o passivo. Sim, então, o homem ser passivo era muito mais mal visto. E quando eram as mulheres, como essa mulher quer ser como um homem? Então, assim, eles sempre tinham essa questão de superioridade. A superioridade masculina sobre as mulheres. E eles começavam a ter essa visão, assim... Sim. E a mulher sendo vista como inferior, né? Sim, eu acho que isso é bem, bem importante. Eu estou com um projeto de narrações de relatos, né, que a gente recebe. E um dos relatos, o seguidor foi falar com o pastor, né, aquela conversa que a maioria dos LGBT já está acostumada, que os pastores vêm conversar. E ele, no momento dele de aflição, ele falou sobre o que ele tinha acontecido de um outro jovem da igreja dele. E o questionamento do pastor dele foi o seguinte: mas quem fez o papel de mulher? Então, assim, a gente vê o seguinte, que ainda hoje as pessoas têm um estigma sobre isso. Ficam criando coisas para inferiorizar as relações ainda hoje. E aí, falando nisso, pegando o gancho de ver um estigma que ainda existe hoje, é muito, muito importante ter isso em mente. Se Paulo está falando qualquer coisa contra o ato sexual entre 2 homens e 2 mulheres, no caso, ele não. Agora a gente vê que ele não está falando especificamente entre 2 homens e 2 mulheres juntas. Ele está falando no contexto da idolatria, da prática sensual, da perversão, né? Não de um relacionamento comprometido. Mas se ele falar qualquer coisa contra uma relação homossexual, a visão que Paulo tinha era que atos homossexuais aconteciam nesse contexto de idolatria, no contexto de abuso, no contexto de objetificação de um ser humano. Então, essa era a visão que Paulo e qualquer pessoa dessa sociedade via. Inclusive, é uma visão que continuou se tendo até no século IV, ainda mais lá para frente, ainda se tinha essa visão de que uma pessoa que era normal, era heterossexual, se ela começava a ficar com muito desejo sexual, daí ela ia lá e se envolvia com relacionamentos homossexuais, né? E, infelizmente, essa ideia de depravação que foi tão estigmatizada e associada à homossexualidade existe até hoje. Tem muita gente que não teve oportunidade de conversar com um homossexual como eu e você, que ainda acham que todos os homossexuais são depravados, participam de orgias, saem dormindo com todo mundo, e não tem consideração com ninguém, nem pelo seu próprio corpo, que muita gente pensa que tem o estigma de que homossexuais são pedófilos, tem toda essa
essa distorção da sexualidade da pessoa que é homossexual, porque tem essa visão de que não é natural. Paulo usou esse termo, natural. Então, se não é natural, tá errado. E tá depravado e tá distorcido, né? Então, outra coisa que você falou eles não estavam falando de algo de unidade, um relacionamento de unidade, amor, compromisso. Sim. Não é sobre isso. Era literalmente um relacionamento sem compromisso algum, dentro de um contexto de idolatria ainda. Outra coisa importante que você falou é o seguinte, as pessoas ainda têm a pedofilia ainda. Pedófilos existem tanto homossexuais quanto bissexuais, pedofilia. Hoje em dia a gente também já tem um conhecimento que pedofilia é um transtorno, precisa ser tratamento, a prática sexual de pedofilia é crime, e isso a gente tem uma visão hoje. Com certeza. Então, assim, isso tem em todas as partes da sociedade. Mas, infelizmente, tem muita gente que ainda cria essa associação, tanto que a gente escuta muitas pessoas hoje na igreja falando, estão aí, querendo aprovar o casamento gay, daqui a pouco vão querer aprovar a pedofilia. Exatamente. É muito comum essa associação ainda hoje. E assim, vamos frisar isso, gente, não tem cabimento isso, não tem. Eu acho que a gente tem que ficar atento que pedofilia acontece em todo segmento da sociedade. E que é pra gente tomar conta das nossas crianças e cuidarem para não... E se alguém vir a denunciar a pedofilia a você saber o que ajudar essa criança e reconhecer a necessidade dela valer, porque esses atos abusivos, gente, é muito sério, vai trazer danos para a vida dessa pessoa para o resto da vida. E a pessoa mais certinha, mais corretinha que está perto de você, que às vezes pode ser o abusador. Então tem que ter muita consciência disso. E danifica muito a psique, o emocional de uma pessoa homossexual, que é sincera, que quer fazer o bem, cresceu ouvindo isso, de que homossexual é depravado, homossexual é pedófilo, homossexual é errado. Cuidado, tem muitos homossexuais tirando a própria vida, porque não aguentam mais, já pediram a Deus para tirar isso deles, mas Deus não tirou. Mas ainda assim tem isso, e é uma coisa pura, uma coisa natural, mas o que se vê é que não está errado, então é depravado, eu não quero ser depravado, eu não consigo tirar isso de mim, vou lá tirar minha vida. Acontece muito isso, então é muito importante ter esse conhecimento. Se você quer achar que é pecado, tudo bem, mas cuidado com as coisas que você fala para as pessoas que você sabe que são homossexuais, né? Muito importante isso. Vamos fazer outro link, outra referência. Eu vou indicar para vocês assistirem Orações Parabólicas, discurso que a mãe dele faz, a Mary. Inclusive, ela faleceu no início desse ano. Então, acho muito importante que, assim, o dano que isso vai causar para a pessoa, sabe? A criança vai ouvindo isso a vida inteira, a pessoa vai ouvindo inteira, quando chega na adolescência, isso começa a ser confrontado com o que ela está começando a se conhecer sobre ela, acaba que muitos desenvolvem depressão, ansiedade, alguns cometem suicídio, porque eles não estão sabendo lidar com choque de crença, porque é o seguinte, você ouviu a vida inteira assim, você vai para o inferno, você não vai para o céu, Deus te abomina, isso é abominável para Deus. Você vai começando a ter tudo isso quando na sua puberdade, lá quando na sua adolescência, na sua puberdade, você começa a desenvolver um sentimento, sentir atração, que isso passa a ser de forma mais consciente para você, e você vê que aquilo não bate com as informações que você teve, e isso vai ter um dano psicológico muito grande. Aí desenvolve isso tudo. Como a pessoa se sente diminuída, né? E o dano até espiritual. Sim. Então, a indicação agora é o seguinte, se você puder buscar uma ajuda psicológica, porque a carga que a gente já ouviu no decorrer da vida inteira sobre isso, vai ser um peso muito grande se você não conseguir desenvolver isso e passar a lidar, enxergar isso a partir de uma perspectiva. Mas agora vamos ver o seguinte, acho muito importante a gente começar a perceber outras coisas que são denunciadas nesse capítulo 1 e a gente não costuma perceber. Aí a gente vai lá no versículo 28. E como não querem saber
Deus, sobre o verdadeiro conhecimento a respeito de Deus, ele entregou esses seres humanos seus maus pensamentos, de modo que eles fazem o que não devem. Eles estão cheios de perversidade, maldade, ganância, vícios, ciúmes de morte, brigas, mentira, malícia, calúnia. O que a gente já tem aqui? A gente já viu quebrar vários outros mandamentos, o que de fato é condenado por Deus. A gente sabe que não pode falar sobre os outros, não farás girar testemunho contra o seu próximo. Você já está vendo lá, tem lá nos 10 mandamentos. Sobre morte, né? Ciúmes de morte, desejar morte para os outros, né? Não matarás. Aí continua, né? E fala mal dos outros, não tenha ódio de Deus. Fala sobre tem ódio de Deus, são atrevidos, orgulhosos, vaidosos. Aí sobre orgulho e vaidade, a gente já consegue se lembrar lá de que Eclesiastes 1 fala também sobre vaidade, né? Pois é, sim. Uhum. Aí continua, inventam maneiras de fazer mal aos outros, obedecem aos seus pais, outro mandamento que é quebrado. E às vezes as pessoas aí, nesse contexto inteiro, só querem falar da homossexualidade, como o que esse capítulo quer dizer. E não, vem falando sobre o que estava acontecendo ali e as pessoas não percebem. Aí então, não assim, percebe. Quando, depois dos versículos 23, que fala que essas coisas começaram a acontecer devido à idolatria, devido ao tanto que eles tiveram de Deus, que eles deixaram o desejo deles, que era para aquelas pessoas ali, vai lembrar a questão sobrenatural que a gente falou, que eram pessoas possivelmente homossexuais que deixaram, se afastaram do desejo heterossexuais devido à idolatria, que era o dos rituais de adoração à deusa, ou sobre a prostituição que havia na época, quanto também aí vem as outras coisas, né? Que é o desejo de morte do outro, o ódio a Deus, a desobediência aos pais. Então, assim, vem relatando várias outras coisas que as pessoas acabam esquecendo. E tudo isso começou a acontecer naquele povo ali em específico devido à idolatria. Sim, porque quando a idolatria literalmente é perder de vista a imagem de Deus. E quando a gente perde de vista a imagem de Deus, Deus deixa de estar em nós. Quando Deus deixa de estar em nós, a gente não tem mais o caráter de Deus. O que é o caráter de Deus? É o amor. É só com o amor que a gente consegue, de fato, obedecer e guardar os mandamentos. E quando a gente não tem esse amor verdadeiro, que é o caráter de Deus em nós, a gente comete todas essas coisas, inclusive todos esses atos ruins de maldade, de inveja, e também, inclusive, de falta de respeito com o nosso próprio corpo, de abuso de outras pessoas, que está no contexto aqui, né? Sim, e eu acho assim, a gente tem uma confirmação de que era quebra de mandamento, o capítulo finaliza. Ele sabe que o mandamento de Deus diz aqueles que fazem essas coisas. Então, assim, claramente está mostrando que era quebra de mandamento, a questão ali. Então, assim, não era da idolatria, passou várias outras quebras de mandamentos. E às vezes a gente deixa passar isso totalmente desapercebido, porque a gente fica preso ao versículo 26 e 27. Pois é, e a gente perde bênçãos importantes e mensagens importantes que Deus pode ter pra gente por causa disso, né? Sim. A gente está acostumado a sempre ouvir. A gente tem que ler um texto inteiro do contexto. É isso mesmo, tem que ler um texto inteiro e completo, entender as entrelinhas, para a gente não cometer esses erros. Porque aqui, no próprio capítulo tem tudo. E isso aqui está até na versão em português, a gente não precisou nem fazer muitas traduções, né? A gente não precisou nem voltar muito ao original. A gente voltou ao original para a gente saber a palavra natural. As pessoas deixam passar desapercebido. E isso é uma leitura, assim, mais, né? Que a gente fez. Um estudo mais simples. E sabe porque o que se a gente for de pegar, de traduzir versículo a versículo, a gente vai descobrir verdades sobre isso. Sim. E sabe o que é interessante? É que depois de falar toda essa lista de coisas, começa o capítulo 2 falando: então, é indesculpável, ó homem, quando julgas, quem quer que sejas,
porque no que julgas o outro, a ti mesmo condenas. Pois praticas as próprias coisas que condenas. Você se acha melhor do que essas pessoas, você pratica as mesmas coisas. Mas ainda assim você condena. Se tudo isso aqui está falando sobre... Todo isso aqui é o afastamento maior que se pode ter do amor de Deus. As pessoas usam versos 26 e 27 para fazer a própria coisa que Deus não quer que a gente faça, para julgar, para condenar, e ainda com falta de amor. Porque a gente estava numa live agora no Instagram, e a menina falou que a mãe dela está agredindo ela fisicamente. Jogou uma faca nela a última vez que aconteceu alguma coisa, por ela ser homossexual. E quando que isso chega a conectar, você vê que o fruto dessa doutrina chegou a tal ponto de as pessoas terem um comportamento muito errado, um comportamento muito agressivo, um comportamento completamente danoso e sem amor algum pelas pessoas que são homossexuais. Isso é tão interessante. Pegam o Paulo está falando aqui para não julgar, mas as pessoas usam, o que mais fazem é pegar isso aqui nesse contexto para julgar as pessoas. E isso é muito, muito triste. Eu tenho pessoas da minha família que não deixam eu entrar junto com a Kelly na casa deles, porque na cabeça deles, se eles deixarem a gente entrar, adentrar as portas, eles estão apoiando o nosso pecado. Estão aprovando o nosso pecado. Então... Isso é grave, isso. Porque, assim, eles têm um direito. Assim, a questão é, eles têm um direito de crerem, né? Diferente dos outros. Sim. O direito a Deus, pronto. Cada um tem o direito de crença, liberdade de crença. Cada um tem um direito de crer. Mas não tem o direito de, a partir da sua crença, ferir o outro. Isso é um direito. Você pode crer. Se você, em específico, acha é pecado ser homossexual, sua crença. Você não pode deixar que o que você crê fira o outro. Agora vamos pensar. Você, assim, a gente como cristão, qual é o mandamento, né? A gente sempre fica lembrando lá, o mandamento de Deus é amar. Exatamente, o mandamento de Deus é amar. Sim. Agora vamos pensar também, acha que é pecado. Ainda que seja pecado, você não tem o direito de agredir. Você não tem o direito de fazer mal. E nem de tentar tirar o direito da pessoa, né? Exatamente. Você, como cristão, você tem que lutar pelo direito do outro. Eu acho que isso é muito importante. Quando a gente pega isso aí, agora eu esqueci o capítulo, a gente vê lá um capítulo inteiro falando sobre justiça social. Então, assim, cristão, a gente tem que defender o direito do outro. Pois é. Mesmo que a gente pareça que é contrário do que a gente crê. Agora, eu vou falar em específico agora num contexto de adventista, porque a gente tem a questão de liberdade religiosa e liberdade de crença, né? Que foi uma declaração, que é a primeira declaração sobre liberdade religiosa. A gente tem que defender o direito do outro. A gente tem isso muito forte na crença de defender o direito do outro, mas às vezes a gente se esquece, a gente se perde nesse propósito. De achar que o direito do outro só deve ser defendido quando esse direito do outro é igual ao que eu acredito. E não é. Sim. A gente tem que lutar pela justiça de todos, a igualdade de todos, sabe por quê? O evangelho é justiça, o evangelho é igualdade, o evangelho é acolhimento, o evangelho é amor. E se você for parar para pensar, antes dessa narrativa todinha de Romanos, aqui de a culpa da humanidade, o versículo 16 e 17, mesmo capítulo, vem falando para quem é o evangelho. O evangelho é para todos. Às vezes, sabe o que a gente acaba fazendo? Porque acreditar diferente, a gente fecha a porta para quem quer crer parecido com você. Sabe por quê? Pelo ódio velado que muitas vezes a gente apresenta. Muitas das vezes, a gente vem apresentando isso através de crença religiosa.
Às vezes a gente só está como um reprodutor do que foi dito anos e anos e nunca se questionou se aquilo é verdade, fundamento ou não. Os argumentos contra a homossexualidade que se veem, teológicos, não têm profundidade. Toda vez que você pede para um teólogo, para alguém chegar e te dar um argumento, eles só falam, só mencionam, mas não entram em profundidade, não entram no contexto histórico, não falam sobre isso. Exatamente. Aqueles que são contra, eles têm tanta profundidade em tantos assuntos, mas nessa não se teve o cuidado de realmente tentar estudar. Só pegaram 6 versos aleatórios na Bíblia e usaram isso para condenar. Mesmo depois de tanto conhecimento que a gente tem hoje de que a homossexualidade é inerente da pessoa, que não muda, que a pessoa pode orar o que for, Deus não muda isso. Eu acho importante. Assim, vamos pensar aqui o seguinte, ó. Paulo, na mesma sequência, acho que na sequência anterior a esses versos, acho que isso é um ponto fundamental para essa interpretação toda. Eu não me envergonho do evangelho, pois ele é poder de Deus para todos que creem, primeiro os judeus e também aos não-judeus, pois o evangelho mostra como Deus nos aceita por meio da fé, do começo ao fim, como dizem as escrituras. Nossa. Viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Então, assim, quando a gente vai lá, pega outro versículo que é muito importante, lá de João 3, né? Que vem falando lá, nossa, fugiu até o versículo agora, mas é o João 3,16, que preparava o lugar, foi para todo mundo. Ele não fez acepção de pessoa nenhuma. Ou seja, quando Paulo vem falando aqui para os judeus, é exatamente para mostrar uma outra coisa que foi dito aqui no início. A mensagem foi escrita, foi falada, aconteceu num pedacinho da população naquele momento, porque aquilo ali ia chegar para mais pessoas. Sim. Então a gente tem o cuidado dessas passagens, como vai ser interpretado e passado adiante. Exatamente, porque era para chegar para outras pessoas, né? Sim, porque a forma que ela foi apresentada naquela época não é a mesma forma apresentada hoje. O Paulo teve cuidado de apresentar o que aconteceu naquele período, e quando ele levou para Roma, ele teve que contextualizar para levar aquela mensagem para aquele povo específico. E Paulo até as coisas mudam, as cartas dele mudam, né? Então, para terminar esse assunto do contexto do que está realmente sendo dito aqui, a gente pode terminar falando sobre o termo natural, né? Que ainda surge essa pergunta, mas está falando que não era natural, a homossexualidade não é natural. O termo natural foi usado, essa palavra grega foi usada por Paulo em outras partes, inclusive em 1 Coríntios 11, 13 a 15. Você quer ler? Vou colocar aqui. Qual? 1 Coríntios 11, 13 a 15. 11, 13 a 15, né? Isso. Deixa eu só localizar aqui. No entanto, por estarmos unidos com o Senhor, nem a mulher que é independente do homem, nem o homem que é independente da mulher. É a primeira, né? Tá, eu li aqui. Porque assim como a mulher foi feita do homem, assim o homem nasce da mulher, e tudo que vem de Deus. Julguem vocês mesmos. Será que é certo que, num culto de adoração, adorem a Deus sem estar coberta a cabeça? Até 15, né? Estou apertando na cabeça. Pois a própria natureza ensina que o cabelo comprido é uma desonra para o homem, mas para a mulher o cabelo comprido é motivo de orgulho. Foi dado à mulher para ser um véu. Então aqui, né? A gente está nesse contexto. Olha a palavra, própria natureza. Então a mesma natureza que disse que o heteronormativo, né, é o que Deus quer, também essa própria natureza está dizendo que o homem tem que ter cabelo curto e a mulher tem que ter cabelo comprido.
É muito interessante, porque se você voltasse lá no Antigo Testamento, era vergonhoso para um homem ter cabelo curto, inclusive raspar a barba, tudo isso, né? Era uma vergonha, era a pior coisa do mundo. Será que Deus mudou, então, o natural do Antigo Testamento e agora no Novo Testamento ele mudou? Não. A palavra natural, esse termo que ele está usando aqui, é de cultura. Exatamente. Talvez, agora uma suposição, pode ser que essa ideia de o raspar a barba seria que, ao raspar o rosto, poderia ficar liso, parecido com o de mulheres que não tinham pelo no rosto. E mulheres que tinham cabelo comprido, então não é que homens tivessem cabelo muito, não ter aparência de mulher. E a mulher, ao ter cabelo curto, poderia se aparentar homem. Mas isso era tudo no contexto ali daquela sociedade. Na nossa Exatamente. sociedade, o homem ter cabelo curto, o homem ter cabelo comprido, não é visto. Tá, tem algumas igrejas que ainda acham que a mulher tem que cobrir tem que cobrir a cabeça na hora do culto. Tem algumas religiões que ainda veem dessa maneira. Mas a gente já entendeu, muitos já entenderam, inclusive no contexto das religiões cristãs, que isso é uma coisa cultural. E o termo ali é cultural. A palavra é em relação à cultura, o termo natural é em relação à cultura. E é aquela coisa, né? Lembrando, voltando àquele negócio lá patriarcal, a mulher era inferior. Então, culturalmente, seria muito errado para um homem ter uma relação com outro homem, um homem ser passivo, agir como mulher, e vice-versa, para a mulher também ter uma atitude ativa. Isso iria muito contra o que era natural visto culturalmente, pela visão ali de Paulo, pela visão da igreja, né? Então tem tudo isso a ser considerado. Então se a gente vai estar... vai desligar. Oi? O celular vai desligar. Ah, vai desligar agora? Não tem como carregar? É de qualquer jeito. Carregador. Ai, meu Deus. Tá. Então a gente vai ter que terminar aqui. De qualquer jeito, essa era a conclusão. Essa era a conclusão. A gente está muito feliz de poder ter participado aqui e falado. Para concluir, tem muita coisa muito importante para levar em consideração. Essa passagem começa falando de trocar a adoração de Deus pela idolatria. Era muito comum as práticas idólatras, então veio o contexto da idolatria, o contexto de orgias, o contexto de pedofilia, de abuso sexual, de estupro, que envolvia a homossexualidade naquela época, o contexto de objetificação de um ser humano, contexto de lascívia, de apetite sexual, que era visto de uma maneira incontrolada, visto só para se dar prazer, não visto num contexto amoroso, de um casal dedicado, comprometido. Com todas as nossas falhas, eu sinto do fundo do meu coração que o relacionamento que eu tenho com a Kelly é um relacionamento de Deus, que a gente tem o amor de Deus uma pela outra, e é um compromisso sagrado. Então, eu não consigo me enxergar nessa passagem. Eu, não só no meu relacionamento homossexual, mas também em mim como pessoa, eu não consigo me enxergar nessa passagem. Então, eu não consigo ver essa passagem. Com a graça de Deus, eu não consigo ver essa passagem condenando a minha vida. E isso me dá muita paz. Quando eu entendi isso, me deu muita paz. As pessoas ainda não têm uma visão de que um relacionamento homoafetivo pode ser abençoado por Deus. Pois é. É algo de compromisso. Eu acho que é algo até importante a gente começar, numa próxima oportunidade, a apresentar isso, um relacionamento homo com os princípios de Deus. Eu acho que é muito importante a gente fazer essa aplicação numa próxima oportunidade. Com certeza, seria muito bom. Então é isso. Essa live aqui não teve ninguém assistindo, mas se depois você quiser deixar perguntas nos comentários, alguma coisa, por favor, deixa. É um assunto bem importante para nós e a gente espera que traga muita esperança para você. Muito obrigada por assistir, que Deus abençoe você. Muito obrigado pelo convite, né? E aqui com vocês mais vezes para a gente conversar sobre esses temas que são muito pertinentes ao tempo de hoje. Com certeza. Obrigada mesmo, Jonathan. Tchau. Nada. Tchau.